Desaparecimentos em massa são eventos intrigantes e muitas vezes inexplicáveis, onde grandes grupos de pessoas ou até mesmo comunidades inteiras desaparecem sem deixar rastros. Esses fenômenos têm ocorrido ao longo da história e continuam a fascinar e assustar pessoas ao redor do mundo. Esses desaparecimentos são frequentemente cercados por teorias e especulações, que vão desde abduções alienígenas até fenômenos sobrenaturais. No entanto, a falta de evidências concretas dificulta chegar a uma conclusão definitiva sobre o que realmente aconteceu. Nesse vídeo, nos concentraremos em alguns casos de desaparecimentos em massa sem solução, envolvendo navios e aviões que até hoje intrigam muita gente. O Carey Deering era uma escuna comercial construída em 1919 e usada principalmente para o transporte de carga. Em agosto de 1920, o navio partiu de Norfolk, na Virgínia, com destino ao Rio de Janeiro, carregando carvão. O capitão original, William Merritt, adoeceu pouco depois da partida e foi substituído pelo capitão Willis Ormel. Após entregar a carga no Rio de Janeiro, o navio partiu de volta para os Estados Unidos em dezembro de 1920 e, após fazer uma parada em Barbados para reabastecer, foi avistado pela última vez por um guarda-farol em Cape Lookout, na Carolina do Norte, em 28 de janeiro de 1921. O guarda-farol disse que um homem a bordo com sotaque estrangeiro informou que o navio havia perdido a sua âncora. Em 31 de janeiro de 1921, a embarcação foi encontrada encalhada em Diamond Shoals, uma área traiçoeira ao largo da costa da Carolina do Norte. O navio estava abandonado, com as velas içadas e a cozinha preparada para uma refeição que nunca foi consumida. Os equipamentos de navegação, os registros e os pertences pessoais da tripulação haviam desaparecido, assim como os 2 botes salva-vidas. A investigação sobre o desaparecimento do navio envolveu várias agências, incluindo o FBI, e diversas teorias foram propostas, como um motim que poderia ter ocorrido devido a relatos de insatisfação da tripulação com o capitão Ormel, piratas ou gangsters especializados em saquear rum talvez tenham atacado a embarcação, e não poderia faltar a teoria de que o navio pode ter sido vítima dos fenômenos misteriosos associados ao Triângulo das Bermudas, que é uma região do Oceano Atlântico onde, segundo a crença popular, aviões e navios desaparecem misteriosamente. Em 1921, o Carey Deering foi destruído com dinamite para evitar que se tornasse um perigo para os outros navios, e o misterioso desaparecimento da tripulação permanece sem solução até hoje. O mistério do dirigível L-8, também conhecido como dirigível fantasma, é um dos casos mais curiosos da Segunda Guerra Mundial. Em 16 de agosto de 1942, o dirigível L-8 partiu da Ilha do Tesouro, na Baía de São Francisco, para uma missão de patrulha de rotina. A bordo estavam o tenente Ernest Cold e o alferes Charles Adams. A missão era procurar submarinos japoneses ao longo da costa da Califórnia, uma tarefa comum durante a guerra. O L-8 decolou às 6 da manhã e, após cerca de 1 hora de voo, relatou ter avistado uma mancha de óleo no mar, possivelmente indicando a presença de um submarino. Este foi o último contato de rádio recebido do dirigível. 5 horas após a decolagem, o L-8 foi avistado à deriva e sem controle, caindo em Daly City, na Califórnia. O acidente danificou telhados e causou uma queda de energia na área. Quando os socorristas chegaram ao local, descobriram que o dirigível estava vazio. Os 2 tripulantes haviam desaparecido sem deixar rastros. A investigação revelou
que todos os equipamentos a bordo estavam em ordem e os coletes salva-vidas e botes de emergência não haviam sido usados. Não tinha sinais de luta ou qualquer indicação do que poderia ter acontecido com Cold e Adams. Diversas teorias surgiram para explicar o desaparecimento, incluindo a possibilidade de que os tripulantes tenham caído no mar enquanto investigavam a mancha de óleo, ou terem sido sequestrados por um submarino inimigo. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada, e o destino dos dois homens permanece um mistério. O caso do dirigível L8 continua a fascinar historiadores e entusiastas de mistérios. O dirigível foi recuperado e continuou a ser usado pela Marinha dos Estados Unidos até 1982. Hoje, ele está em exibição no Museu Nacional do Ar e do Espaço dos Estados Unidos. O desaparecimento do voo 19 é um dos mistérios mais famosos da aviação, frequentemente associado ao Triângulo das Bermudas. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros Grumman TBF Avenger, conhecidos coletivamente como Voo 19, partiram da Estação Aérea Naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para uma missão de treinamento de navegação. A tripulação consistia de 14 aviadores, liderados pelo tenente Charles Taylor. A missão era uma rotina de 3 etapas, que envolvia voar para o leste até as Ilhas Bimini, depois para o norte e finalmente de volta para a base. No entanto, cerca de 90 minutos após a decolagem, o tenente Taylor relatou que suas bússolas não estavam funcionando corretamente e que ele estava desorientado. À medida que a situação se deteriorava, as comunicações de rádio revelaram que os pilotos estavam confusos sobre sua localização. As condições climáticas pioraram e a última comunicação de rádio indicou que os aviões estavam ficando sem combustível. Um hidroavião Martin PBM Mariner foi enviado para procurar o voo 19, mas ele também desapareceu misteriosamente, com 13 tripulantes a bordo. Nenhum destroço dos aviões ou corpos foi encontrado, apesar das extensas buscas realizadas. O desaparecimento do voo 19 gerou inúmeras teorias, incluindo falhas mecânicas, desorientação espacial, condições climáticas adversas e até mesmo fenômenos paranormais associados ao Triângulo das Bermudas. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada e o destino do voo 19 permanece um mistério. Em 16 de março de 1962, o voo 739 da Fly Tiger Line partiu da base aérea de Travis, na Califórnia, com destino a Saigon, no Vietnã. A bordo estavam 107 pessoas, incluindo 93 soldados do Exército dos Estados Unidos, 3 militares sul-vietnamitas e 11 membros da tripulação civil. O voo fazia parte de uma missão secreta durante os primeiros dias da Guerra do Vietnã. Após reabastecer na base aérea de Andersen, em Guam, o avião seguiu em direção às Filipinas para uma última escala antes de chegar ao seu destino. Durante o trajeto entre Guam e as Filipinas, o voo 739 desapareceu no Oceano Pacífico sem deixar rastros. A última comunicação de rádio foi recebida 80 minutos após a decolagem de Guam. O navio-tanque civil relatou ter visto uma explosão no ar, mas nenhum destroço foi encontrado. A busca pelo voo 739 foi uma das maiores operações aéreas e marítimas da história do Pacífico, cobrindo mais de 520 mil quilômetros quadrados durante 8 dias, e, infelizmente, nenhum vestígio do avião ou dos passageiros foi encontrado. Diversas teorias surgiram para explicar o desaparecimento, incluindo falhas mecânicas, sabotagem devido ao descontentamento pela Guerra do Vietnã e até mesmo abdução por OVNIs. Mas a causa exata nunca foi determinada. O Conselho de Aeronáutica Civil concluiu
que, com base nas observações do navio-tanque, o avião provavelmente explodiu em voo, mas isso nunca foi comprovado. Em 2021, o memorial foi inaugurado em Columbia Falls, no Maine, para homenagear a tripulação e os passageiros desaparecidos.